aqui no livro de Efésios, capítulo 5, em versículo 1. Iremos meditar aqui nesta palavra. É livro de Efésios, capítulo 5, em versículo 1. Quem já encontrou, diga amém. Vamos ler esta palavra. O apóstolo Paulo escreve a carta aos Efésios. Vamos ler todos junto a palavra de Deus. Amém? Hoje é um culto de ensinamento da palavra de Deus. Estamos na campanha O Grande Concerto com Deus. Amém? Devemos consertar a nossa vida, o nosso altar, o nosso dia a dia na presença de Deus. Então vamos ler aqui. Diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta, em sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém aos santos, nem torpezas, nem parvorvices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, porquanto não sejais seus companheiros, porque noutro tempo era trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filho da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovado o que é agradável ao Senhor. Não comuniqueis com obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto, até dizem-lhe, é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenado pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Porquanto vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábio, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não vos embriaguei com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graça por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém? Levante as mãos e fala assim: meu Deus, completa a tua obra na minha vida. Senhor, me prepara cada dia mais para estar preparado para o arrebatamento da tua igreja, porque o Senhor vai voltar a arrebatar a sua igreja. Amém. Pode sentar, meus irmãos.
e glorificar a Deus com palmas. Irmãos, preste muito atenção na palavra de Deus. Sabemos que a fé, ela vem através de ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que adiantaria bater palma, gritar e ninguém entender nada, ninguém aprender nada e só gritaria? Então nós temos que prestar atenção na palavra. A palavra liberta. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos liberta. Porque ouviu a palavra e a palavra ensinou ele o que estava fazendo, o que ele estava praticando realmente é errado. Ele conheceu a verdade e foi livre do engano do diabo. Amém? Olha só o que diz aqui a palavra de Deus. O apóstolo Paulo escreveu a carta aos Efésios, e no capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele relata dizendo: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta, em sacrifício a Deus, em cheiro suave. Amém? Sede imitadores de Cristo, de Deus, como filhos amados, andar em amor, como Jesus também andou em amor e se entregou a si mesmo, sendo crucificado, sendo injuriado, açoitado, apedrejado pelo povo em palavras, mas ele demonstrou amor no Calvário, dizendo: Pai, perdoa eles porque não sabem o que fazes. Só que no dia de hoje, muitas pessoas, em vez de andar em amor, estão andando em ódio, em ira, e até mesmo pensando mal do seu irmão. Aquele que tem o amor verdadeiro e que anda em amor, ele não suspeita mal do seu próximo, ele não julga, pelo contrário, ele procura aconselhar e a mostrar o que está errado por dentro da palavra de Deus. Aquele que anda em amor, ele não condena, ele, pelo contrário, ele anda em amor, ele ama o seu irmão, ele ama o seu próximo, ele ama aquele até que não ama ele ama também. Quem entendeu, diga glória a Deus. Por isso o apóstolo Paulo estava falando ali à igreja de Éfeso. A igreja ali de Efésios era uma igreja que estava começando, uma igreja que estava crescendo. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, falou aquela igreja, e hoje fala conosco nessa tarde também, para que possamos ser imitador de Deus. Não vamos imitar, meus irmãos, o homem. Não vamos, meus irmãos, imitar o mundo. Não vamos trazer, meus irmãos, o mundo para a igreja. Vamos levar, meus irmãos, o evangelho de Cristo, o exemplo de Deus para o mundo, para que eles sejam também libertos e sejam transformados por esta palavra. Amém? Olha só o que diz aqui no versículo 3: mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém aos santos. Amém? Prostituição, irmãos. Quantas pessoas que estão se prostituindo, estão na prostituição. Quantas pessoas que estão, meus irmãos, estão na impureza, estão na avareza. Quantas pessoas que estão associadas com o pecado, com as coisas do mundo. Essas pessoas não estão vivas para Deus ainda.
Pelo contrário, estão desligados da videira que é Cristo, estão ligados com as coisas do mundo, estão envolvidos com as coisas do mundo, estão associados com as coisas do mundo, estão na presença de Deus, mas ainda não são de Deus, ainda não pertencem a Deus, porque todo aquele que vem para Deus, ele se arrepende das coisas do mundo e se converte a Deus, e ele passa a se tornar, a ser chamado filho de Deus, herdeiro da promessa. Quantas pessoas que ainda estão na prostituição, quantas pessoas que ainda estão envolvidas com a prostituição do mundo, quantas pessoas que estão envolvidas com tantas coisas, se prostituindo, e em vez de santificar a sua vida, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, estão se prostituindo, estão se contaminando com as coisas desta terra, desta vida, que desagrada a Deus. Vamos, meus irmãos, abrir mão daquilo que desagrada a Deus. Vamos ser santo em toda maneira de viver. Santidade ao Senhor, santidade no olhar, santidade no pensar, santidade no falar, santidade no caminhar, santidade em toda maneira de viver. Porque se eu não for santo em toda maneira de viver, eu estarei prostituindo as coisas certas com as coisas erradas. A luz e as trevas não se combinam. Então vamos, meus irmãos, fugir da prostituição. O que é prostituição, pastor? É tudo aquilo que é verdadeiro, mas é adulterado. A tudo aquilo que podemos dizer é verdadeiro, mas as pessoas estão misturando as coisas de Deus com as coisas do mundo. Deus só quer o coração, pastor. Deus só quer o meu dízimo. Deus só quer a minha adoração, a minha campanha, o meu jejum e amém. O resto não precisa se preocupar, precisa sim. Deus não quer só o coração, Deus quer você por completo, meu irmão. Entenda que o trabalhar de Deus não é pela metade. Deus quer fazer obra completa na tua vida. Deus quer fazer morada eterna na sua vida. Eis que estou à porta e bato. Se ouvires a repreensão de Deus, se ouvires a palavra de Deus, se ouvires o chamado de Deus e abrir o coração, dizer: Senhor, entra na minha vida, lava a minha vida, limpa a minha vida, transforma e faz de mim um santuário do Senhor. Você vai ver como a tua vida vai mudar, você vai ver como você vai ser diferente, você vai ser um homem ou mulher de Deus. Olha só, meus irmãos, a Bíblia nomeia dizendo que na igreja de Efésios, aqui relata, dizendo o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, no versículo 4, ele diz assim: nem torpeza, nem parvovice, nem chocarrice, que não convém mais ações de graças, antes ações de graça. Ele estava dizendo para aquela igreja levar a sério a palavra de Deus, porque em cada um de nós que estamos aqui há uma responsabilidade muito grande acerca da salvação. A salvação, meus irmãos, é coisa séria, não é de brincadeira que você vai para o céu, não é de qualquer maneira que nós vamos herdar a salvação. Nós temos que se esforçar, nós temos, meus irmãos, que lutar, nós temos que orar, nós temos que viver o Evangelho de Cristo, nós temos que andar em amor, nós temos que andar em obediência a Deus. Sabemos que a chocarrice acaba com a presença de Deus na vida do homem e da mulher. Quantos que brincam com Deus, brincam com a verdade, brincam com as coisas de Deus. É um crente que vive satisfazendo os desejos da carne. É uma pessoa que não leva a sério o Evangelho de Cristo. Com Deus, meus irmãos, nós temos que levar a sério. O Senhor contempla tudo. Ele fala dizendo no livro de Apocalipse, dizendo claramente: eu sei as tuas obras, eu sei as tuas obras,
Deus conhece, meu irmão, minha irmã, quem é fiel e quem não é. Ele conhece a fidelidade, o esforço de cada um de nós que estamos aqui nessa tarde. Ele também conhece aquele que é seu e aquele que não é seu. Mas Ele está falando para você que ainda não está com a sua vida plumado na direção de Deus, para que você se conserte, para que você se afaste de tudo aquilo que desagrada a Deus. Deus quer fazer a obra, mas no teu coração ainda reina o pecado, no teu coração reina o desejo pelas coisas desta terra, desta vida, que são coisas más. Quantas pessoas que têm ódio no coração, têm inveja, têm raiva, quantas pessoas que não são libertas ainda, podem ser libertas de algum vício de bebida, de algum vício de cigarro, de droga, mas ainda tem vício em sua vida, que ainda ele é apaixonado por coisa desta terra, ainda é apegado, não é livre, é prisioneiro do diabo, é prisioneiro do pecado. Mas quando você tomar a decisão e aceitar Jesus, você vai ser livre para servir a Deus. Aleluia. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Pastor, que palavra dura essa aí, pastor. Mas aqui está falando, olha só, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador. O que é fornicador, pastor? Uma pessoa que vive com uma pessoa casada. Fornicador, está aqui, está escrito aqui, nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Quer dizer que aquele que vive nessa vida não tem herança com Deus. Não tem herança no reino de Cristo e nem de Deus. É a palavra que está falando, meu irmão, minha irmã. Olha só, avarento ou impuro. O que é uma pessoa impura? Uma pessoa que vive nas coisas erradas, não é puro para Deus, ele é impuro, está sujo diante de Deus. A sua vida está toda enrolada, envolvida em assuntos alheios, envolvido em coisa desta vida. Ele está diante de Deus impuro, avarento. Quantas pessoas que estão batalhando por esta vida, mas não estão batalhando pela a vida espiritual. Querem ficar rico da noite para o dia, não tem lugar mais para Deus na sua vida. Em primeiro lugar está as coisas materiais. São pessoas avarentas. Quanto mais tem, mais quer. Quanto mais batalha, mais ele quer adquirir. Ele não colocou Deus em primeiro lugar na sua vida. Ele ama mais o dinheiro do que a Deus. É uma pessoa avarenta. Está entendendo, meus irmãos? Por isso que a palavra de Deus também fala, o qual é idólatra. Quantas pessoas que têm idolatrado o fulano, o ciclano, quantas pessoas que estão idolatrando as coisas do mundo, eles são os idólatras, eles são pessoas que têm idolatrado. Nós não podemos ser idólatras. Nós sabemos que todo idólatra que tem idolatrado as coisas desta vida, ele não tem herança no reino de Deus nem de Cristo. Vamos fugir da idolatria. Pastor, eu não sou católico. Pastor, eu não adoro imagem. Idolatria não se refere somente à imagem de escultura, se refere em todas as coisas que venham a substituir o lugar de Deus na tua vida. Você está idolatrando, você está deixando Deus de lado, idolatrando as coisas e está ocupando o lugar de Deus, sendo que Deus em primeiro lugar. Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E aí que vem, meus irmãos, o significado. Muitas pessoas dizem, não tem nada a ver, irmão, isso aí é coisa do passado,
Esse irmão é muito salgado, está pregando coisa aí que não tem nada a ver. Hoje está tudo liberado, hoje está tudo certinho, hoje as coisas já estão mais atualizado, a tecnologia aumentou, então isso aí é coisa do... Não, meu irmão, olha só o que diz a palavra de Deus: ninguém vos engane com palavras vãs. Por causa dessas palavras vãs, vem a ira de Deus sobre o filho da desobediência. Então vamos permanecer na obediência, meus irmãos. Não vamos ser persuadidos por outras pessoas que já estão corrompidas, que já estão com o seu nome riscado no livro da vida, que não tem compromisso mais com a salvação, que estão por aí enchendo a mente das pessoas com palavras vãs, dizendo que não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Se você é um crente salvo, você deve lutar pela tua salvação, você deve lutar pela tua vida, você deve santificar, você deve fazer a tua parte, porque eu não posso te salvar, mas você deve lutar por ti mesmo, porque a salvação é individual, meu irmão, minha irmã. Vamos lutar, não vamos deixar o inimigo nos enganar e nem roubar a nossa fé e roubar a nossa fidelidade com Deus. Aleluia. Porquanto não sejais seus companheiros. Quantas pessoas que têm sido companheiro daquele que tem falado mal de fulano, falado mal de ciclano, tem criticado, tem murmurado, tem reclamado e tem sido companheiro dele ainda. Cuidado, você pode se estragar, acabar com a tua carreira, acabar com a tua vida, porque essa pessoa está profanando as coisas de Deus, está lutando contra a obra de Deus, está lutando contra aqueles que estão lutando para subir para o céu. Aleluia. Vamos, meus irmãos, se afastar. Vamos se afastar, meus irmãos, daqueles que praticam o pecado, o erro, a maldade. Vamos, meus irmãos, não ser companheiro daqueles que faz coisa errada. Está entendendo? Vamos sim se aperfeiçoar nossa vida no Senhor Jesus. Vamos andar em amor, em santificação, em santidade. Quantas pessoas que andam com pessoas que ali estão cometendo coisas erradas, e ele acaba sendo influenciado e cai também no mesmo caminho, porque está andando junto. Nós temos que fazer a diferença. Outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e que não serve. Se você serve a Deus, anda com quem serve a Deus, ore com quem ora, ore com quem busca a Deus, cante com quem canta para Deus também. Vamos fazer a diferença. Aleluia. Porque no outro tempo ereis treva, mas agora sois luz no Senhor, andai como filho da luz. No outro tempo você era treva, você fazia porque você era treva. Você bebia, você fumava, você se prostituía, você fazia coisa errada, falava palavrão, mentia várias vezes, enganava fulano, ciclano, vivia uma vida errante, porque você era treva. Agora você é luz, andai na luz, como filho da luz. Vamos fugir, meus irmãos, das coisas erradas. Tem pessoas que se convertem ao Evangelho, mas continua mentindo. Se converte a Jesus, continua viciado, continua com seus vícios, escondido, ocultamente, sem ninguém saber, está lá ainda praticando aquele vício, praticando aquele erro, que ele ainda não se livrou, ele não se humilhou, não confessou, e deixou ainda um vício para ficar praticando. Vamos se livrar de tudo. Para subir no céu tem que abrir mão de tudo, meu irmão, minha irmã. Com Deus é tudo ou nada. Ou você se volta para Deus mesmo, ou continua vivendo uma vida errante, enganando a si mesmo. Vamos, meus irmãos, se aproximar de Deus. Vamos andar na luz. Vamos servir a Deus de verdade. Aleluia. Porque o fruto do Espírito está em toda boa bondade, justiça e verdade. Sabe aquele crente bondoso, né? Tem a bondade de Deus.
ele carrega em sua vida o fruto do Espírito. E nas suas atitudes, nas suas obras, no seu andar, no seu falar, no seu proceder, ele é uma pessoa que traz o fruto do Espírito, a bondade, a verdade, e também ele é reto diante de Deus, pratica a justiça. Ele procura a praticar a justiça, procura a praticar a bondade, porque não é ele, é o Espírito de Deus que está sobre a sua vida e traz o fruto do Espírito que está escrito aqui na palavra de Deus, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovado o que é agradável ao Senhor. Não comuniquei com obras infrutuosas das trevas, mas antes a condenai. Sabemos, meus irmãos, que muitas pessoas, mesmo conhecendo a verdade, mesmo conhecendo que só Jesus salva, Jesus liberta, que só Jesus faz a obra, eles ainda procuram a macumba, procuram o espiritismo, procuram o saravá, procuram a bruxaria. Por quê? Aqui está escrito na palavra de Deus: não comuniquei com as obras infrutuosas das trevas, mas antes a condenai. Vamos, meus irmãos, se comunicar com Deus. Não vamos procurar recurso lá fora, não, porque o rei Saul, ele foi se comunicar com uma macumbeira para poder ver se podia ir para a guerra, porque ele já tinha sido rejeitado por Deus, ele tinha se rebeliado com Deus. Deus havia dado uma ordem para o rei Saul ir até tal cidade e cumprir o mandato de Deus, que era destruir todo aquele exército inimigo. Mas ali o rei Saul foi lá, destruiu só um pouquinho de pessoa e ficou com a fazenda, ficou ali com os bois, ficou com aquela riqueza e preservou a vida do rei ainda. Isso acendeu a ira de Deus, porque Deus tinha dado ordem que era para exterminar tudo, mas ele desobedeceu a voz de Deus e Deus rejeitou o rei Saul. Amém? Quantas pessoas que Deus manda, que Deus fala contigo, mas você faz outra coisa. Deus manda você para tal lugar, você vai para o norte. Deus está falando, meus irmãos, para que você também não caia na mesma advertência do rei Saul e possa ser rejeitado por Deus e possa até mesmo perder a salvação. Quem entendeu, diga glória a Deus. Vamos perseverar na obediência, meus irmãos. Vamos andar na luz. Vamos, meus irmãos, vigiar para que não possamos cair no pecado de rebeldia, como também o rei Saul. Ele caiu no pecado de rebeldia, porque o pecado de rebeldia é pecado de feitiçaria. Desobedeceu a Deus e foi rejeitado por Deus. Sabe, com a pessoa que desobedece a Deus, ele perde a graça de Deus. Deus olha para ele e não vê mais graça nenhuma. Mas aqui nessa tarde Deus está olhando para nós e está encontrando a graça dele na nossa vida. Deus olha para você, meu irmão, minha irmã, ele vê você glorificando a ele, vê você adorando e reconhecendo que só ele é Deus. Ele vê que há graça na tua vida, ele vê a graça dele na sua vida e ele se maravilha em ver você na presença dele. Olha só, meus irmãos, o que diz a palavra de Deus: mas todas as coisas se manifestam sendo condenado pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Amém? Não há nada que Deus não venha esclarecer para nós. Nós precisamos se despertar do sono da indolência. Muitas pessoas estão dormindo para Deus, estão acordados para o mundo. Se perguntar alguma coisa lá de fora, ele sabe tudo,
mas se perguntar alguma coisa da parte de Deus, da sua palavra, da grandeza de Deus, ele fica perdido, porque ele está no sono da indolência, está dormindo espiritualmente. Mas o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele falava dizendo: desperta, ó tu que dorme, levanta entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Quantas pessoas, meus irmãos, que nessa tarde Deus está te despertando através da palavra. A palavra está chegando ao teu coração e você está recebendo um despertamento espiritual, um despertamento sabendo que Jesus está às portas, que Jesus irá voltar e precisamos endireitar os nossos caminhos na presença de Deus. Vamos despertar a nossa vida, meus irmãos. Se você orava 1 hora, ore 2 horas. Se você lia a Bíblia meia hora, leia mais a Bíblia. Se você jejuava, jejue mais. Se você louvava um hino, louve mais hinos para Deus. Se você buscava Deus na igreja em campanha, dobre a tua campanha perante Deus. É hora de nós, meus irmãos, se colocar mais. É hora de nós sair, meus irmãos, do grupo das virgens loucas e passar para o grupo das virgens prudentes, que estão guardando azeite na sua vida, estão armazenando azeite nas suas lâmpadas, porque a qualquer momento a trombeta vai soar, e somente quem é salvo, somente as virgens prudentes vão ouvir o noivo chamar pelo seu nome. Amém? Aleluia. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábio. Que lindo, né, irmãos? Veja para ti mesmo, meu irmão. Veja dentro de você, reflita agora. Como é que você está andando? Será que você está andando sabiamente na presença de Deus? Ou você está andando loucamente, cometendo coisas que realmente são reprovadas pela luz de Deus, que é a palavra? Reflita em você e diga: Senhor, me desperta, Senhor. Eu não quero ficar vivendo uma vida de inércio, mas eu quero viver uma vida sábia. Senhor, eu vi o meu andar, eu pensei, olhei para mim mesmo e vi que eu errei hoje de manhã, que eu errei na tarde, que eu fiz coisas que continuo fazendo, mas hoje pela tua palavra eu posso ver que eu estou errado. Eu preciso me despertar para Deus, eu preciso andar em amor com Deus, eu preciso andar em comunhão com Deus todo dia. Deus está falando com a igreja nessa tarde. Desperta tu que dorme, meu irmão. Desperta. Deus te chamou foi para a salvação. Deus não chamou você para a condenação. Entenda uma coisa: Deus, Ele ama você. Deus tem promessa na tua vida. Deus quer fazer uma grande obra na tua vida. Mas entenda que depende de você, meu irmão, minha irmã. Dá lugar ao Espírito de Deus. Dá lugar para Deus agir na tua vida, dá lugar para Deus operar na tua vida, obedecendo a sua palavra, e a tua vida será, meu irmão, uma habitação do templo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus quer agir de uma maneira sobrenatural, mas ainda o pecado impede, ainda há algo que você ainda não largou, que você não pediu a Deus, não se humilhou pedindo a Deus para libertar. Você continua associado com algo que impede de você dar fruto na obra de Deus, que impede de você fluir diante de Deus, de você crescer diante de Deus. Quantas pessoas que estão vivendo uma vida ilimitada, uma vida bloqueada, vive aprisionada pelo diabo na prisão de Satanás, tenta de todos os lados, não é feliz, e batalha daqui, batalha dali, mas não consegue nada, porque está ainda algo em sua vida em haver diante de Deus. Mas quando isto for removido e cair por terra, você vai dizer: agora sim, Senhor, transporta a minha vida, porque eu sou um servo de Deus de verdade. Amém, igreja. Aleluia. Temos que remir o tempo,
Porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não seja insensato, meu irmão. Não tenha isto como uma, digamos, não tenha isto como outra coisa senão a vontade de Deus para a nossa vida. É Deus que está falando com a igreja. A sua palavra não volta vazia. Deus está falando conosco, dizendo aqui no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 16: remindo o tempo, porque os dias são maus, pelo que não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Os dias são maus, meus irmãos. Você vê por aí o trânsito, é gente buzinando, gritando e xingando, até mesmo saindo do carro armado e dando tiro no outra pessoa. Os dias são maus, os dias são terríveis. É problema na família, é pessoas se drogando, é pessoas até mesmo matando pai e mãe para vender a casa e gastar todo o dinheiro nas drogas. É os dias que são maus. Os dias chegou, meus irmãos. Vamos remir o tempo, porque os dias são maus. Não sejais insensato, meus irmãos, mas entendei que o Senhor está próximo de arrebatar a sua igreja. Tudo está se cumprindo como um sinal de alerta que Jesus vem aí arrebatar a sua igreja. Amém? Quantas pessoas que estão ainda adormecidos com essas coisas, estão sendo insensatos, estão fazendo vista grossa, estão até mesmo, meus irmãos, diante dessas tantas coisas acontecendo, e para eles isso tudo é normal, isso faz parte da vida. Isto faz parte da vida, pastor. Não, meus irmãos, não seja insensato, não seja um crente, uma pessoa insensata. Entende qual é a vontade de Deus. Vamos remir a nossa vida na presença de Deus. Vamos consertar o nosso altar. Vamos sim, meus irmãos, fazer a vontade daquele que nos chamou, que é Jesus. Ele nos chamou. Entenda a vontade do Senhor Jesus na tua vida. Quantas vezes o Senhor tem falado contigo, meu irmão, minha irmã, para você ir para a oração, e você diz: agora não, depois eu vou. Quantas vezes Deus tem falado no teu coração para você se desviar do pecado, para você se desviar daquilo que vem a desagradar a Deus, e você tem persistido, e você tem ido em frente, e Deus tem entristecido contigo. Quantas pessoas que Deus tem falado ao teu coração, dizendo: não faz isto, não fala isso, não vai, não tome a decisão, e você toma a decisão, você faz, você fala, e Deus está falando contigo nessa tarde. Quantas pessoas que Deus manda você buscar a Ele, meditar na palavra, louvar e exaltar o Senhor, e você tem endurecido o coração para Deus, tem feito a sua própria vontade, tem satisfeito os desejos da tua vida, da tua carne. Deus não está contente com isso. Deus quer que você entenda, meu irmão, que aquele que toma a cruz e não faz a vontade do Senhor Jesus não é digno do reino dos céus. É necessário cada um de nós tomar a nossa cruz, renunciar a nós mesmos e seguir a Jesus Cristo. Quantas pessoas que tomam a cruz e até mesmo na hora da caminhada eles acabam abandonando a cruz e dando uma visitadinha lá no bar, dando uma visitadinha lá na internet, dando uma visita lá no pecado, e depois volta a tomar a cruz. Satisfez a vontade do Senhor Jesus? Não fez. Fez a vontade dele primeiro, abandonou a cruz e fez a vontade da carne. Deus está falando conosco: vamos tomar a cruz e não largar a cruz. A vontade do mundo é grande, mas a vontade de Deus vai prevalecer na nossa vida, sendo um filho amado, andando em amor e levando a cruz até o fim, para trocar pela coroa da vida eterna. Amém? Fica de pé, meus irmãos, toda a igreja de pé. Aleluia. Quem aprendeu aqui, diga glória a Deus. Deu para aprender a palavra de Deus, irmãos? Sim ou não? Eu aprendi. Deus também te ensinou aí.
Deus ensinou as irmãs. Amém? Levante as suas mãos ao céu. Há momento em que as palavras não resolvem, mas um gesto de Jesus demonstra amor por nós. Há momento em que as palavras não resolvem, mas um gesto de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no aleluia que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é aqui no mundo. As desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que ele vai voltar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que ele vai voltar. Foi no aleluia que ele, é verdade, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é. Há momentos em que as palavras não, mas um gesto de Jesus demonstra amor por nós. Há momentos em que as palavras, aleluia, mas um gesto de Jesus demonstra amor. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Amém? Levante as mãos, vamos pedir a Deus misericórdia. Vamos consertar nossa vida, vamos pedir a Deus perdão dos nossos pecados. Clame a Deus comigo. Grande Deus e amado Pai, entrar.